estamos aqui mais uma vez. Vamos agradecer muito, fechar nossos olhos, vamos relaxar nas nossas cadeiras e agradecermos muito de estarmos aqui, agradecemos todas as equipes espirituais aqui presentes conosco. O trabalho aqui na casa começa muito antes de nós chegarmos. Essas equipes maravilhosas de luz, elas vêm aqui para nos passar todos esses fluidos amorosos, esses fluidos de cura, esses fluidos de amor. Então vamos relaxar os nossos corpos físicos para o nosso espírito receber todo esse tratamento aqui nessa sala. E agradecidos por essa oportunidade de aprendizado que vamos ter hoje, que todos nós possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Graças a Deus. Hoje a nossa palestra é com a nossa querida Cláudia Turelli. Eu acho que eu preciso apresentá-la, né? A Cláudia já foi vice-presidente aqui da casa, coordenadora de palestras, é professora, é palestrante, na federação também, palestrante, professora, está na seara espírita há muitos anos, tem muito a nos ensinar. Obrigada, Claudinha, que você está aqui. Seja bem-vinda, querida. Oi, gente, bom dia a todos. Eu tô gente, né? Eu espero não falar mais gente depois dessa, tá bom? Vou falar em nós, né? Nós somos pessoas maravilhosas, não somos? Então é isso. Então hoje nós vamos fazer um tema que me veio assim, a Sônia estava pegando no meu pé, pelo amor de Deus, me dá o tema, me dá o tema, me dá o tema. Na última vez que ela falou comigo por WhatsApp, me veio assim na cabeça. O amor é essencial? Então a pergunta que eu faço para todos vocês é: o amor é essencial? Sim. Por quê? Alguém sabe me dizer o porquê? Engrandece a alma. Mas Energia alguém... divina. Energia divina, energia de Deus. O que mais? É fácil amar? Não. Não. Pois é, né? Essa é a questão. Essa é a questão. Que a gente sempre fica aqui preocupada de ver se... Vamos ver se ele vai funcionar. A doutrina espírita fala sobre o amor? Fala, Jesus. Sim, a doutrina espírita está toda baseada nos ensinos morais de Jesus e sobre as leis divinas que o grupo do Espírito de Verdade nos trouxe através das 5 obras que Allan Kardec codificou e outras obras de outros médiuns, como Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier e assim vários outros, Francisco do Espírito Santo Neto, e assim vamos adiante, e pelo Espírito de Emmanuel e de Joana de Ângeles. Então nós temos aqui, hoje eu nunca sei qual é o computador, mas essa aqui não pega na televisão, o Livro dos Espíritos, o primeiro, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Eu não pus aqui obras póstumas porque não faz parte do Pentateuco, certo? Das 5 obras de Kardec. E aqui eu pus alguns livros de Joana de Ângeles, porque eu vou basear essa palestra de hoje muito nos livros da Joana de Ângeles, muitos livros. Ela, a série psicológica dela, eu não consegui capa de todos, então fui pegando uma ou outra assim, para vocês terem uma ideia. Autodescobrimento, Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, Amor Imbatível Amor, O Homem Integral, Divaldo Franco com o amor como solução e autodescobrimento. Agora, a Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, ela nos pergunta o seguinte: o amor é sempre buscando uma forma de dor, de prazer, de satisfação e de desgosto? Será que é assim que a gente busca o amor? Não é? Mas quando a gente resiste, né, aí vem a dor. Aí vem. Aí vem. Quando a gente teima,
Nosso mentor está ali atrás da gente, do ladinho, falando, faz assim, que vai ser muito mais fácil para você. Mas aí você fala, não, eu não quero fazer assim, eu vou fazer do meu jeito porque eu sei mais que você. Vai customizar. Exato, querido. Então, tem aqui eu peguei na internet isso daqui, de Tim Hansel, e ele diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Sofre quem quer, certo? Você pode sentir dor de saúde, a dor de um sentimento que você perdeu uma pessoa, você está com saudades dessa pessoa que foi para o outro plano, que você ainda não tem um entendimento, então você tem saudades dela e fica rezando por ela todos os dias, certo? Então é isso. A dor é inevitável, mas eu vou sofrer se eu quiser. Nós temos que passar o tempo, não é verdade, Neide? É o tempo que fala para a gente, é o tempo que vai trazendo para a gente esse conhecimento, né? E aí no livro Amor, Imbatível Amor, Joana de Ângeles nos diz o seguinte: enquanto vicejaram os sentimentos controvertidos da atual personalidade humana, estereotipada nos clichês do imediatismo devorador, enquanto os impulsos sobrepujarem a razão nos choques dos interesses do gozo insensato, enquanto houver a predominância da natureza animal sobre a espiritual, enquanto as buscas humanas se restringirem aos limites estreitos de hoje e do agora, sem a compreensão das consequências do amanhã e do depois, o ser humano arrastará a canga do sofrimento, estorcegando-se nas rudes amarras do desespero. Veja que ela está falando claramente para nós. Nós estamos muito materialistas. Nós estamos pensando em nós, fazendo o que nós queremos, certo? O que nos interessa, e não o que interessa a nossa parte espiritual. Nós somos imediatistas. Então, eu quero aquele carro e eu não tenho aquele carro, eu vou ficar sofrendo porque eu não tenho aquele carro. Olha, é tudo uma questão de paciência e de você pensar, levar adiante, certo? Levar adiante todas essas coisas aqui, modificando a sua atitude durante toda a sua vida. Claro que vai ser de um dia para o outro, não. Essa atitude vai ser passo a passo, vai ser gradual. Enquanto isso, nós ficamos aqui nas garras do desespero. Na continuação, ela continua dizendo o seguinte, na continuação ela continua dizendo, Cacófato, vamos lá. Assim mesmo, nesse ser primário que rugia na terra em convulsão, enquanto olhava sem entender os cílios luminíferos que brilhavam no firmamento, o amor despontava. Esse lucilar que o impulsionou à saída da caverna, à conquista das terras pantanosas e das florestas, levando-o à construção das urbes, isto é, das cidades. É o influxo divino nele existente, propelindo-o sempre para a frente e para o infinito. Daquele ser grotesco, impulsivo e instintivo, ao homem moderno, tecnológico, paranormal, da atualidade, separa um grande apego. Fui descobrir o que é a palavra apego, né? Porque todos eles falam eles vão buscar nos dicionários das palavras. Emmanuel, todos eles, todos os espíritos têm um dicionário da língua portuguesa ao lado. Como eu não conhecia a palavra apego, lá fui eu. Abismo do mar. Então nós podemos substituir, separa um grande abismo entre o homem primitivo e o homem de hoje em dia, tá? E agora nós vamos ver que nós vamos ter no Livro dos Espíritos tudo o que nós precisamos buscar aqui. Vamos ver o que o Livro dos Espíritos nos traz. Ele nos traz no capítulo 11, no item 3,
caridade e amor ao próximo na lei de justiça, amor e caridade. Então, vamos lá. Como se pode, na questão 885, como se pode definir justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos outros. Esse é o limite, tá? Que todos nós temos. Nós temos que respeitar cada qual aqui. Questão 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? É o BIP. Vocês conhecem o BIP? Benevolência, indulgência e perdão. A benevolência é para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. E perdão das ofensas. É assim que nós vamos começar a nos modificar e praticar a verdadeira caridade. E ali a caridade e Jesus demonstrando o amor que ele tinha por todos. Comentário de Allan Kardec à resposta da questão 886 do Livro dos Espíritos. O amor e a caridade são o complemento da justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, assim é que nós devemos amar, todos unidos. Também na parábola da mulher samaritana, que está em João, capítulo 4, do versículo 4 a 54, Jesus mostra a sua caridade para com a mulher samaritana. E ela fica impressionada que ele pede para beber a água dela. Como assim? Né? Você não sabe que o judeu não pode pedir para um samaritano nada? Mas eu gosto de você, e aqui tem uma água, é a água da vida, que eu quero também te dar. Você vai me dar a sua água e eu vou te dar a água da vida. Então, o que queria dar para ela? Os ensinos do amor, da lei de amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, o maior mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, isso me lembra todas as vezes quando eu leio esse doutor da lei, eu lembro de Saulo de Tarso. Tentando, perguntou-lhe: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Os grifos aqui são meus. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Então, nós temos que tratar os nossos irmãos como eu gostaria de ser tratada, com carinho, com delicadeza, com bondade. Mesmo aqueles que nos agridem, Exatamente. que são ruins conosco. Exatamente. Então, a gente gostaria que isso fosse uma grande verdade, porque isso é a base do nosso amor. Nós tratarmos eles, porque aí nós vamos ter a reciprocidade. Nós vamos começar a exemplificar o nosso sentimento modificado, o nosso amor para essas pessoas, e essas pessoas vão se chegar mais a nós, vendo-nos como exemplos para seguir. Nas instruções dos Espíritos, nesse mesmo capítulo 11, a lei de amor, o Espírito Lázaro nos fala que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, cada vez que nós tratarmos
nós nos melhorarmos espiritualmente, nós crescermos espiritualmente, buscando usar a caridade para levar os nossos irmãos a um novo caminho, nós vamos estar fazendo aquilo que Jesus sempre pediu para a gente. Estar amando a Deus, estar amando a si mesmo, para que você possa amar o próximo. E se nós não nos amamos, começa por aí, porque muitas vezes nós não nos amamos, certo? Nós não nos amamos. Então, aí você fica se perguntando, mas como assim? Se eu não me amo, como é que eu posso amar o outro? É aí o começo da sua modificação, da sua mudança espiritual. O amor é o requinte do sentimento, então é a mudança do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Também no capítulo 11, nas instruções dos Espíritos, Fenelon nos traz, é um outro Espírito, que ele é um cardeal, o amor é de essência divina. Quem que falou aí que era de essência divina? Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Um bandido, por exemplo, tem um amor pela mãe inacreditável. É incrível o que eles ficam preocupados, mesmo quando estão presos, eles ficam preocupados como é que a mãe está sendo tratada. Certo? E os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. É assim que nós vamos crescendo passo a passo, aperfeiçoando os nossos sentimentos, né? Tratando de que a nossa moral seja mais elevada, que não sejamos indelicados, que sejamos pessoas bondosas, caridosas, amorosas, que tragam dentro de si toda essa luz e mostrem para todos que está em volta. Porque Jesus disse, vós sois luzes, certo? Então nós temos que mostrar as nossas luzes. E muitas vezes nós falamos, não, eu não tenho essa luz, eu não sou capaz disso. Será? Vamos ver. No capítulo 12, no item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isso era a ideia antiga de Moisés, pela lei judaica. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeia, pelos que vos perseguem e caluniam, para seres filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e os maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amados, senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Nós não vamos ter recompensa nenhuma. Nós temos que ir em busca daqueles que ainda têm dificuldade do trato com nós outros, certo? E nós também dificuldade em relação a ele. Então nós precisamos começar a nos perdoar e tomar atitudes mais amorosas em relação àquele para que nós, quando mudarmos para o mundo espiritual, nós não criemos um obsessor atrás de nós. Nós temos que melhorar a nossa atitude para esses inimigos, certo? E eles vão se tornar melhores e eles vão começar a nos ajudar. No 12 ainda, nos itens 2 e 3, amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperar.
Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Nós temos misericórdia pelas pessoas. Difícil, né? Difícil. Como é difícil nós usarmos essa palavrinha misericórdia. Nós não estaríamos aqui hoje, nesta encarnação, que é a melhor que nós temos, de todas que nós já alcançamos, certo? Se não fosse a misericórdia do Pai. E quem é o Pai? É Deus. Certo? E Jesus é filho desse Pai. Então ele é nosso irmão. E nós não temos nem ideia de chamá-lo de irmão, porque nós achamos que não tem necessidade de chamá-lo de irmão. Porque ele não é meu irmão. Porque nós pensamos primeiro na família daqui da terra, mas não na família espiritual. Certo? Se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é uma aplicação sublime. Porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Então, quando nós começamos a tratar o nosso inimigo com misericórdia, nós estamos apagando dentro de nós o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vontade de dizermos que somos melhor que aquele inimigo, melhor que as outras pessoas. Aí nós descemos o nosso... Nós caímos na terra, bendito, a palavra bendita é essa, nós caímos na real, entendeu? E nós vamos perceber que nós não somos nada disso, que nós somos humildes servidores do Pai, certo? Amar os inimigos é não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança, é perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. Sem ódio. Aí por isso que nós vamos começar a cair na real. Nós vamos deixar o ódio de lado, a raiva. Quando alguém fala alguma coisa para nós, nós vamos pensar antes de reagir. Não vamos reagir assim de ímpeto e devolvendo aquela ofensa. Não. Nós vamos pensar e vamos abraçá-lo em pensamento. Vamos dizer a ele que ele faz parte da minha vida, que gostaria que ele fizesse parte da minha. Então é isso, é perdoar, mas sem que nós estejamos o tempo todo fazendo o errado. Nós temos que perdoar, mas esquecer aquilo que foi. Esquecer o que foi, vamos viver o presente. Aí a pergunta é, nós sabemos amar verdadeiramente? Do jeito que a doutrina nos explica até agora? Estamos ainda a caminho, né? Estamos ainda a caminho da nossa perfeição relativa. Estamos buscando a nossa elevação espiritual? No início nós nem sabíamos o que era elevação espiritual. Hoje, já na doutrina espírita, nós já temos consciência do que seja a elevação espiritual. É elevarmos nosso pensamento a Deus e aos bons espíritos e a Jesus, pedindo a eles que nos amparem em todas as atitudes de nossas vidas, para que nós possamos tratar a todos com mais humildade, certo? Estarmos mais irmanados com eles. Ou buscamos aquilo que nos torna simplesmente egoístas? Nós estamos buscando aquilo que nos torna egoístas sempre? Nós espíritas já? Depois do conhecimento que nós temos agora, a gente ainda busca, né, Karina? A gente ainda busca o egoísmo, nós ainda, de vez em quando, sendo umas coisas que eu falo, Cláudia, Bárbara, não é nada disso, parece que você não aprendeu nada em 25 anos.
tanto estudo, tanta coisa, e eu fico pensando, meu Deus, eu ainda estou cometendo um deslize. E ó, um deslize feio. Aí não dá para a gente disfarçar, né? Então vamos buscar aquilo que nos torna mais elevados espiritualmente, tá? E vamos aprender a amar. O que é aprender a amar? No livro da Segue em Harmonia, da Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, Joana fala: necessário aprender-se a amar para evitar-se que as paixões do desejo assumam o comando das emoções e o transformem em morbidez. Olha até onde que nós podemos chegar com o nosso pensamento egoísta. Até a morbidez, até sermos muito infelizes, tá? E a Sueli Calda-Schubert, que nesse livro, a Sueli faz vários comentários a respeito do que Joana fala. E ela, sobre esse pedaço, ela disse: é imprescindível reconhecer que ainda não sabemos amar, sendo, portanto, muito oportunas as diversas abordagens que Joana de Ângeles apresenta em suas obras acerca desse excelso sentimento, que é o amor, ressaltando suas vantagens de intensidade que podem decorrer dessa caminhada em direção ao perfeito amor. E essa expressão do perfeito amor está em João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Tá? No mesmo livro, na Segue em Harmonia, ela continua: a excelência do amor é a base de segurança para uma existência feliz. Somente através do amor consegue o espírito a sua plenitude na vida e na vida carnal, durante a nossa encarnação, certo? Desenvolver esse nobre sentimento é tarefa a que se deve dedicar até o sacrifício todo aquele que aspira pela autoconquista. Se nós estamos já sabendo de muitas coisas e queremos nos modificar, nos transformar, é aquilo, é a autotransformação, a autoconquista de nós mesmos, né? Nós sermos mais firmes com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, é isso que vai nos fazer elevar espiritualmente, certo? Cada um de nós, diz Chico Xavier, vem à Terra para aprender a amar. Não viemos para aprender a ser amados, que a gente mais quer, né? Porque a gente sempre fica perguntando assim. Eu adoro perguntar para minha neta: qual a vovó que você mais gosta? Aí ela fala assim para mim: só você, né? Você é minha única avó. Certo? Né? Ela fala: a única avó que está lúcida no momento, porque a outra está com Alzheimer. Então, está difícil para ela conversar com a outra. Então, é só com a vovó agora, é só com essa vovó por enquanto. Eu espero não chegar ao ponto da outra. E o que é amar? Em João, amar é, João 10:30, amar é, por excelência, um estado de espírito que nos permite identificar ou reconhecer o divino que há em nós. Olha, dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, já que nós somos criados à imagem e perfeição de Deus, nós temos dentro do nosso coração, certo? Todos os ensinamentos de Deus. Então nós não podemos alegar a ignorância das leis divinas, que elas estão também na nossa consciência, certo? E assim disse Jesus: eu e o Pai somos um. E nós, quando completarmos essa vida perfeita que teve Jesus, que veio aqui como nosso governador planetário e criou esse nosso planeta para que nós pudéssemos viver aqui, olha o amor que ele teve por todos nós. Ele levou anos e anos para crescer,
E esse planeta está na forma que está hoje, modificando-se no momento. Kardec já nos dizia em 1857 que nós estamos em plena transição planetária para um mundo de regeneração. Só começamos a amar verdadeiramente quando temos por certo que todas as coisas fazem parte da filiação divina. Tudo que existe no mundo foi criado por Deus. É criação divina, não adianta. Aquela florzinha que você gosta de arrancar daquela árvore da casa do vizinho, é uma florzinha que Deus criou, para que todos possam observá-la. Não é para você arrancar e depois jogar fora daqui na esquina. É para você observar, ver o crescimento dela, como ela se modifica durante as semanas, certo? Amar é peregrinar para a unificação interior, construindo a noção plena de fraternidade universal. E isto se faz buscando a unidade com tudo que existe. Os irmãos da humanidade, os animais, todos os seres vivos e a própria natureza. Isso aqui está no livro Amar Também Se Aprende, do Espírito Lourdes Caterine, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Um livro pequenininho, muito legal, da Boa Nova. Esse é um livro muito gostoso de ler. E nas palavras de vida eterna, pelo Espírito Emmanuel, é necessário que rendamos culto ao perfeito amor que tudo ilumina e a todos estende sem distinção. Sempre nos dando uma lição, né? O perfeito amor, contudo, compreende que o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento das almas, que a felicidade não é a mesma que você tem, que eu tenho, cada um tem um desejo de felicidade diferente. Nós temos um caminho, uma programação de encarnação diferente de uns dos outros aqui. Então, quanto melhor nos fizermos por nós mesmos nessa jornada, né? E que a felicidade não é a mesma, e compreendermos isto, nós vamos perceber que amar significa estender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos. Quem são os corações queridos? A nossa família, que está ali ao nosso lado e que por algum motivo esteve aqui para nos ensinar e dizer que se nós já vivemos em algumas outras encarnações juntos, nós também podemos ter cometido erros ou também podemos ser amigos espirituais de longo tempo, certo? Então não são todos inimigos que estão dentro da nossa casa, porque nós temos aquelas pessoas que estão sempre felizes de estarem conosco, e a gente percebe que nós somos espíritos afins, claramente, certo? Então, abençoar sempre os corações queridos no degrau de luta que lhes é próprio, no tempo respeitando o tempo deles, certo? Nós temos que amá-los respeitando o trabalho de autotransformação deles. Nós não podemos exigir deles um comportamento que eles ainda não têm. Nós não podemos exigir isso deles, porque nem sempre nós fomos felizes nos nossos comportamentos em relação a eles. É só perguntar para um filho na adolescência: eu odeio a minha mãe. A minha mãe só fica pensando assim: eu vou mudar para a casa da minha avó. Vou mudar para a casa da minha avó, que ela faz tudo o que eu quero. Entendeu? Ela faz tudo o que eu quero. Mas não é assim, certo? Porque fica assim: a mãe manda tomar banho, a mãe manda pentear o cabelo, e manda fazer isso, manda fazer aquilo. Outro dia minha neta virou para mim e falou assim: pois é, vovó, você é igualzinha à minha mãe. Eu falei: sou mãe pela segunda vez, certo? Então, eu não vou estragar a educação que a sua mãe te deu, certo? Não vou fazer assim, não precisa tomar banho hoje.
Deixa para a semana que vem, não é verdade? Que eles adoram. Trocar de roupa, então, aqui é tempo de banho. Hoje em dia, convencer adolescente que nós estamos com um problema de água no Brasil, de abastecimento de água, que eles não devem demorar tanto no banho. Como é que você faz isso? Certo? Eles acham que você é uma babaca, certo? Só quer pegar no pé deles. E respeitando o tempo deles. Quais são as fases do amor segundo o Espiritismo e segundo Joana de Ângeles? E eu falo aqui que a doutrina dos espíritas fala de forma abrangente de todas as formas de amor. Vamos mostrar algumas dessas fases. O amor fraternal. Fala do amor de Deus, pois nele não existe imaturidade, possessão ou apegos desnecessários, porque seu principal objetivo é ter uma ideia da felicidade e do progresso do outro. Isso é o amor fraternal. Se nós formos aqui todos fraternos uns com os outros, nós vamos nos respeitar sempre. Nós vamos sempre estando respeitando o limite de cada um de vocês aqui presentes, certo? O espírito de Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, nos explica o que é o amor. É a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica, se enriquece à medida que se reparte, mais se agiganta na razão que mais se doa, fixa com mais poder, quanto mais se irradia. Nunca morre ou perece, porque não se fica, como se diz, tímido para não enfraquecer-se. Desde que sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem a qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Então, o amor é o oxigênio da alma. Então, vejam, tudo que nós estamos aprendendo hoje a respeito do amor e que a doutrina vem nos trazendo. E que os espíritos vêm nos trazendo também. E a doutrina dos espíritos é isso mesmo. O amor idealizado é aquele que reside apenas na mente do indivíduo que luta para torná-lo real. É onde entra o egoísmo. E o espírito deseja apenas que suas necessidades emocionais sejam atendidas pelo outro. Então, eu quero que a Sônia faça para mim aquilo que eu desejo. Ou ela quer que eu faça para ela o que ela deseja. Agora, se eu não souber o que ela quer, eu não vou saber o que ela deseja, se ela não for explícita. Então vai haver conflito. Da mesma forma, se ela não entender o que eu quero. Espera-se que o destinatário de tal amor tenha ações e sentimentos compatíveis com a idealização estabelecida. Será que nós duas estamos na mesma vibe, como a gente fala? Na mesma vibração? Se estivermos na mesma vibração, nós vamos ser capazes de nos entendermos pessoalmente, de melhor forma. Neste caso, surgem cobranças desmedidas por atenção e consideração são feitas, o que causa uma série de conflitos, como eu já falei. Esses conflitos vão surgir quando ela não entende e eu não a entendo. Como algum de vocês aqui não entende alguém no trabalho, ou na rua, ou no supermercado, seja lá onde nós estivermos, e que nós achamos que o outro tem que entender o que nós estamos falando. E eu sou mestra em fazer isso. O meu marido um dia disse para mim assim: espere eu terminar de falar, por favor, para você entender o que eu quero. Isso depois de muitos anos de casamento. Olha, que paciência que o Herturelli ali teve, viu? Que o meu marido teve. Ah, por favor. Porque aí que eu me toquei, que eu não sabia. Que eu estava
interrompendo, porque eu já estava com a ideia mais à frente, já tinha pensado mais à frente, já ido buscar uma outra ideia e ele acabava se perdendo. Porque quando eu respondia para ele, eu já respondia lá na frente. Ele falou, como é que você chegou nisso? Entendeu? Então, o amor idealizado é aquele que causa ainda muitas contradições. Tá bom? Causa transtorno. Muito transtorno. O amor possessivo é a demonstração pura da insegurança e do apego. Oh, beleza. O indivíduo desconfia de qualquer coisa que a pessoa amada faça. Começam as inquisições, procurando demonstrar que a pessoa amada é infiel ou não é leal. Certo? Começam as imposições, como o tipo de roupa que deve usar, com quem deve falar, afastá-la da família e dos amigos. E isso é para os dois lados. Eu pus afastá-la, mas pode ser afastá-lo também. Pois ele pode representar uma ameaça ao indivíduo. Certo? Caso não haja uma atitude severa em relação a esse indivíduo egoísta, certo? Desconfiado, pode chegar às vias de fato com agressões e muitas vezes até a morte, como nós vemos todos os dias, certo? Porque a mulher não pode desmentir o homem. Isso é uma coisa muito antiga. Eu tinha muitas brigas com meu pai porque eu batia de frente. Eu não deixava barato, eu batia de frente. Mas ele acabava me respeitando e acabava ouvindo o que eu queria falar. Então, a pergunta se eu gostava do meu pai. Eu amava o meu pai porque ele fazia tudo o que eu queria. Ele fazia tudo o que eu queria, certo? Mas se você não consegue isso, você chega nessas discussões, chega nas agressões e pode chegar até a morte. O amor juvenil leva a comportamentos infelizes, pois os envolvidos, pelo menos um deles, é muito inseguro. Então nós estamos vendo aqui um casalzinho de amiguinhos com lacinhos de amizade, com um fiozinho compreendendo o dedinho. O indivíduo tenta mudar o outro e não compreende a individualidade ou a personalidade do outro, para que ele se encaixe numa relação. Ele não entende isso, ele não compreende. São tentativas frustradas e levam o indivíduo ao comportamento infeliz. Então, ele acaba não sendo um amor que vai adiante ou vai adiante, mas com muitos problemas. O amor maduro. Ele é próximo do amor fraternal, além de ser pacificador. Aqui eu coloquei uma figurinha do Erich, um pensamento de Erich Fromm. O amor maduro diz, preciso de ti porque te amo. Certo? O amor maduro, preciso de ti porque te amo. Agora, o amor imaturo vai nos dizer o seguinte, te amo porque preciso de ti. Olha o egoísmo falando. De um lado é amor verdadeiro, do outro lado, o amor imaturo, é egoísmo puro. Então, esse amor maduro tem por objetivo o entendimento mútuo. O espírito passa por todas as transformações, desde aos fatos mais complicados, para depois chegar a amar incondicionalmente e com a sabedoria que vem junto. Então, quando a gente começa a amar incondicionalmente o outro, nós já estamos num grau de sabedoria mais elevado. Então, nesse momento, é que nós temos maturidade para lidar com aquele outro na nossa vida. Ele se entrega sem reservas e faz-se planificador. O amor a Deus. Amor a Deus significa respeito e ação preservadora da vida em todas as suas expressões, tornando-se o ser parte integrante dele, consciente do conjunto cósmico.
Então, é respeito e ação preservadora da vida. Ele vai se tornar parte integrante de Deus, consciente de que Deus é o Criador do mundo, consciente de que Deus é o Pai. O amor a Deus deverá ser uma manifestação natural que emerge do self, do nosso interior, certo? E vitaliza o ser total, sem a preocupação do ser amado por Deus, de ser amado por Deus, o que pareceria um paradoxo. Caso não fosse amado, quer nele se acredite ou não. Elucidações, esse livro, Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, é um livro onde Divaldo reuniu todas as, e Gilberto Campetti montaram todas as frases sobre todos os temas que Joana de Ângeles falou em todos os seus livros. E no final do livro ele anota. Então, cada um desses aqui, ele tem o volume, qual é a página, para você encontrar no livro da Joana de Ângeles. Então, é isso do livro, só sobre amor, tá? Esses elucidações psicológicas, muito bom. O amor ao próximo é consequência daquele que se dedica ao genitor, demonstrando a fraternidade do eu a todos que deve unir, por lhe serem filhos diletos que marcham de encontro, de retorno ao seu seio. Então, todos nós nascemos simples e ignorantes e fomos subindo degrau a degrau. Paulatinamente, nós vamos chegar nesse amor ao próximo, tá? Nós vamos conseguir nos melhorar e vamos chegar ao retorno a Deus também, através disso. O amor ao próximo recomendado pode ser definido como companheirismo, solidariedade no sofrimento e na alegria, amizade nas situações embaraçosas, capacidade de desculpar sempre, produzindo uma vinculação afetiva com a pessoa, que suporte os atritos e os conflitos típicos de cada qual. É um amor diferenciado daquele que deve ser oferecido ao inimigo, tá? É bem diferenciado, porque o inimigo nós podemos amá-lo, perdoá-lo, mas a necessidade de estarmos todo dia convivendo juntos não é tão boa assim, até que cheguemos a um tempo maior, em que o nosso perdão nem vai fazer parte mais da nossa vida, nem vamos mais lembrar desses problemas. Amor a si mesmo, sem a paixão ególatra, eleva-o à culminância da plenitude, auxiliando-o no desenvolvimento dos ignorados tesouros que lhe jazem adormecidos. Então, sem aquela paixão do egoísmo, nós vamos conseguir nos elevar todas as vezes e auxiliando aqueles que precisam do nosso socorro, certo? E aí nós mostramos aqueles tesouros que nós tínhamos dentro de nós, adormecidos. Esse amor se manifesta como forma de preservar e dignificar a existência física, harmonizando-se com o conjunto geral, tornando-se um polo de irradiação, paz e bem-estar que a todos impregna de alegria. Amar-se é maneira de aprimorar-se em espírito, em emoção e em corpo. Então, é a nossa evolução, certo? É a nossa evolução que nós estamos querendo, certo? No mesmo livro, todas essas frases que eu estou lendo aqui são do mesmo livro. Também tem aqui amor de plenitude, ela fala de amor de plenitude,
que não pede e sempre doa, não tenta modificar os outros e sempre se aprimora. Não se rebelam nem se decepcionam, porque nada espera em retribuição. Não se magoam nem se impacientam o cabelo 2 vezes sem ordem. Irradia-se com a magnífica luz que, se expandindo, mais se potencializa. É aquilo que eu digo. Quando nós nos comportamos com amor, com delicadeza em relação ao outro, esse é o amor de plenitude que sai de dentro do seu coração uma luz. As pessoas se aproximam a você como as pessoas sentiam Jesus. Elas chegavam perto de Jesus, estavam junto de Jesus. E é isso o nosso intuito, chegarmos a uma perfeição relativa. Para esse amor de plenitude, torna-se indispensável uma entrega autêntica, sem subterfúgios, sem aparências, fazendo-se que sejam retiradas as máscaras e as sujeições. Desculpe os erros de português, porque isso daí falha nossa, né? E o medo de amar? Nós temos medo de amar? Se temos, né? No Amor Imbatível Amor, na página 28, Joana de Ângeles nos fala: a insegurança emocional responde pelo medo de amar. O medo de amar é muito maior do que parece no organismo social. E a gente vê isso diariamente, que nós não temos coragem de amar. Você vê aqui pela fotografia que um está de um lado e o outro está do outro, mas não tem coragem de se declarar um para o outro, ou de chegar um perto do outro e ajudar o outro, sabe? Ajuda mútua, é estar juntos, amarem-se, inclusive, pode até se tornar um casamento daí para frente, mas a pessoa tem medo de se declarar. Então, pode acontecer muito disso, mas o medo de amar está ínsito em nós, porque nós ainda somos egoístas, porque nós falamos assim, mas será que ele vai fazer o que eu preciso? Porque é sempre essa pergunta que fica dentro do nosso coração. Será que ela vai fazer o que necessita? É isso que nós precisamos nos perguntar. O medo de amar vem da crença errada sobre a natureza do amor, pois os indivíduos pensam que o medo de amar é o sofrimento. É por isso que todos se afastam. É através da sua vulnerabilidade sentimental que o indivíduo confunde o amor em suas relações, com posse, apego ou solução dos problemas. O apóstolo João, no capítulo 4, versículo 18, nos ensina que não há temor no amor. Antes de um perfeito amor, o perfeito amor lança fora o temor, certo? Antes de tudo, o perfeito amor lança fora o temor. Então, nós precisamos ter essa coragem de amar e não ficar com medo de dizer para a pessoa: poxa, eu gosto de você, gosto da sua amizade, gosto da sua companhia, sabe? E aí é isso aí, olha o medo. O que as pessoas vão pensar de mim? Será que eu vou dar conta? Eu não tenho coragem, ainda não estou preparada. E se eu ficar nervosa? E se der errado? Os outros vão rir de mim. Olha só o egoísmo falando, né? Tudo isso é o egoísmo falando. Os outros não sabem mais do que eu, estou me pondo para baixo. Eu não consigo, novamente estou me pondo para baixo. Ainda falta melhorar muitas coisas. Eu também acho que eu falto melhorar muitas coisas, mas isso não me impede de continuar caminhando, certo? E se eu errar? Se eu errar, errei, recomeça tudo de novo, gente. Nós não precisamos ter medo de estarmos paralisados, porque o medo de amar nos paralisa. Eu não sou tão bonita, mas nem sempre todas as pessoas são bonitas. Você concorda? Que nem todas as pessoas são bonitas? Os outros são melhores do que eu. Ah, pronto, já me pus lá embaixo de novo. Eu não sou tão inteligente. Lá fui eu para baixo outra vez.
Então, em vez de eu elevar o meu pensamento, o meu sentimento, para que eu me sinta feliz, me sinta compreendida pelas pessoas, que elas possam ver que eu posso tratá-las com mais amor, sabe? É isso que nós temos que deixar de lado, para trás. Isso é passado. E passado a gente não fica olhando muito, porque se ficar olhando muito a gente não sai do lugar, certo? Sexo e amor não se confundem, porque o amor refere-se à essência espiritual do ser, enquanto o sexo tem tudo a ver com o egoísmo, com o ego, certo? Notemos que o sexo sem amor é uma expressão clara da natureza ainda selvagem do ser, pois não tem sentimento nem carinho, além de não há o principal que os seres devem respeito um ao outro. Mas quando o amor na relação a dois, o sexo pode ser uma fonte de conhecimento mútuo, carinho, consideração e amparo. Isso tudo resulta em uma união que sempre se renova. Vejam que quando a gente pensa, deixa eu só tomar um pouquinho de água, já que eu vou terminando. O amor-perdão é um ato de gentileza que eu faço para a pessoa que eu dispenso essa gentileza, não se permitindo entorpecer pelos vapores angustiantes do desequilíbrio ou desarticular-se emocionalmente sob a ação dos tóxicos do ódio ressentido. Quando a pessoa te ofende, você imediatamente quer responder, porque você está com aquilo, te atingiu, e você quer imediatamente responder no mesmo tom. Então vamos deixar isso de lado, porque olha aqui, saímos emocionalmente sob a ação dos tóxicos do ódio ressentido. O amor-perdão é a atitude de sabedoria, perdoar-se e perdoar. Porquanto a conquista de valores éticos é consequência natural do equilíbrio emocional, patamar de segurança para a aquisição de plenitude. Veja que ela primeiro mostra o lado ruim sempre, e depois ela está sempre falando de que forma que é uma atitude de sabedoria. Saber perdoar é ser sábio, é estar elevado espiritualmente. Amor que liberta, é vibrante, sábio e harmônico. É o amor que ilumina a face escura da personalidade, conduzindo-a ao conhecimento de defeitos e auxiliando-a na realização inicial da autoestima, passo importante para voos mais audaciosos e necessários. Então, quando ilumina aquele lado negro que nós temos, a nossa sombra, como ela fala, quando nós conseguimos iluminar a nossa sombra, então nós vamos conhecer os nossos defeitos, nós vamos conseguir sobrepujá-los, certo? E vamos auxiliar na realização da nossa autoestima. E aí nós não vamos estar mais humilhados, mas nós vamos estar no alto, com a nossa autoestima bem colocada. O amor, quando legítimo, liberta. O amor não tem passado, não se inquieta pelo futuro, é sempre hoje e agora. É tudo que nós queremos falar, certo? Na doutrina espírita está todo mundo assim, nós estamos vivendo agora para construir o futuro. Para de se preocupar com o futuro e faz agora. Porque aí você acaba não fazendo nada, porque você está preocupado com o futuro. Ou então você está preocupado com aquele passado que ficou lá atrás. Então você fica estagnada. Quando você estagna, você não faz nada. Então nós temos que nos movimentar no hoje, no agora, para podermos conseguir a nossa autotransformação. O amor inspira e eleva, dando colorido às paisagens mais cinzentas, tornando-se estrelas luminosas das noites da emoção. Está no amor imbatível amor. E Joana de Ângeles, de novo.
A amor-terapia é o processo mediante o qual se pode contribuir conscientemente em favor de uma sociedade mais saudável, portanto mais justa e nobre. A amor-terapia tem as suas diretrizes no ensinamento evangélico proposto por Jesus, quando estabeleceu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa terapia decorre do auto-amor, quando o ser se enriquece de estima por si mesmo, descobrindo seu lugar de importância sob o sol da vida. Quando nós descobrimos quem nós somos, filhos de Deus, nós começamos a perceber que nós temos força, e aí nós vamos estar esplendentes de vida, repartindo com as demais pessoas o sentimento que está nos assinalando naquele momento, ampliando de maneira vigorosa em benefício de todas as criaturas. Conclusão: não nos esqueçamos de sempre estarmos com o nosso coração e consciência abertos, para que façamos nossa transformação baseados no amor que o Mestre Jesus nos ensinou. Dessa forma, estaremos mais livres para agirmos sempre com paz e felicidade, não precisa dizer, mais livre de liberdade. Que Deus e Jesus nos amparem nessa nossa jornada rumo à perfeição relativa. Muita paz e luz a todos. Obrigada. Claudinha, você faz a prece final? Oi? Você faz a prece de encerramento? Faço. Por favor. Depois a gente conhece tem a cantina e o workshop aberto, né, Marcinha? Então é isso aí. Então vamos lá. Depois de termos ouvido essa palestra e pela inspiração dos nossos amigos espirituais dessa casa, a quem eu pedi ajuda, a Dr. Bezerra de Menezes, que há 2 dias nós fizemos homenagens a ele pelo seu aniversário. Vamos então pedindo a Deus que nos auxilie a aprendermos a amar com consciência, a amar com dedicação, misericórdia, paulatinamente, para que nos reconheçamos filhos do Senhor e façamos o necessário para crescermos em misericórdia, bondade e caridade. Dessa forma, agradecemos pela oportunidade que todos nós tivemos hoje de estarmos aqui reunidos. Agradecemos aos nossos mentores que aqui nos trouxeram. E desse momento, eu agradeço por todos os nossos companheiros que vieram conosco, que nos ampararam, aqueles espíritos que estão aqui, que estão aprendendo também. E assim, muito obrigada a Deus e muito obrigada a Jesus. Que assim seja.